Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que já é inscrito, já é inscrita, já acompanha o meu conteúdo aí há algum tempo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Se você é novo aqui, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o meu canal. E eu quero convidar você a inscrever-se, em meu canal, acionar o sininho das notificações, porque isso é muito importante, assistir o vídeo até o final, para você conhecer o meu conteúdo, e também deixar o seu like aí, o joinha, que esse joinha aí é muito importante para o canal, porque assim o YouTube ele entende que o vídeo é relevante e ele vai indicando o vídeo para outras pessoas. Também, se você quiser me ajudar mais um pouquinho, que você possa compartilhar, está liberado para compartilhar com os seus amigos, famílias, irmãos da igreja, pessoas de outras religiões, de outras denominações. A palavra de Deus não faz mal para ninguém, então você pode compartilhar para quem você quiser este vídeo. Ok? Então hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD. Então pegue aí a sua revista, nova revista do quarto trimestre, pegue aí o seu caderno de anotações, a sua Bíblia Sagrada, que não pode faltar de jeito nenhum, a Bíblia Sagrada, e a sua caneta para anotar alguma coisa importante que você achar aqui na nossa aula, porque logo após a vinheta, nossa aula já vai começar. Nesse último trimestre de 2021, nós estamos estudando na classe dos adultos o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Nós já estudamos a lição de número 1, e hoje nós estudaremos a lição de número 2, que tem por título Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo da nossa lição diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Isto está registrado no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. Na verdade prática, a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Essa verdade prática é muito interessante porque nós vamos aprender hoje sobre perseguições, e a igreja foi muito perseguida na face da terra. Se ela não fosse uma instituição divina, sustentada por Deus, ela já teria sucumbido e já teria deixado de existir na face da terra. A leitura bíblica em classe, que é muito importante que você realize esta leitura, é só dar uma paradinha no vídeo, segurar um pouquinho, efetuar a leitura, e vou deixar aqui na tela as referências. Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 3, depois o capítulo 22, versículos 4 e 5, e depois o capítulo 26, versículos de 9 a 11. Então você efetue aí a leitura porque é muito importante. A lição, ela está dividida em 3 pontos, 3 pontos principais. O primeiro, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O segundo, a perseguição contra a igreja de Cristo. E o terceiro, quando um sistema se volta contra a igreja. E, como de costume, todo ponto tem as suas subdivisões, que nós estaremos falando uma por uma no decorrer da aula. Então vamos lá. A título de introdução, o que é que nós vamos estudar nesta aula? Nós vamos estudar
sobre o apóstolo Paulo como perseguidor da igreja, né? Como um fariseu zeloso, né, pela lei, pela Torá, que não aceitava, como os demais fariseus, como os saduceus, como os líderes religiosos, melhor dizendo, os sacerdotes, não aceitavam os ensinos dos discípulos que aprenderam do Senhor Jesus Cristo. Eles chamavam esta nova doutrina, né, de o caminho, uma seita chamada o caminho, e a igreja era perseguida. Então nós vamos aprender como Saulo, ele obteve carta branca, né, autorização dos principais sacerdotes para perseguir os cristãos, para torturar os cristãos e para, por fim, matar os cristãos. Então é isso que nós vamos aprender, né, o lado de Saulo como perseguidor da igreja, logicamente, antes da sua conversão a Cristo, né? Então vamos lá. No ponto 1 de Saulo de Tarso, o implacável, o perseguidor implacável. Então nós vamos já ver aí que ele era um perseguidor da igreja implacável, né? Subtópico 1. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Ele mesmo depois escreve a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 13, nós vamos conferir aqui, ele mesmo dá a si esses títulos, né, de quando ele era um perseguidor que ainda não tinha entregado a sua vida a Cristo. Então ele mesmo se intitula, né, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, e versículo 13, ele diz: a mim que dantes fui blasfemo, número 1, fui perseguidor, 2, opressor, 3, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Então nós vemos aí que ele mesmo se intitula, né, blasfemo, ele blasfemava contra o verdadeiro Deus, na sua ignorância. Ele perseguia, ele era um perseguidor da igreja e um opressor da igreja, né? Então Paulo mesmo se reconhece desta maneira. Então sua postura arrogante o fazia ser truculento. Então Paulo era um homem violento, né? Contra pessoas simples, contra mulheres, contra crianças, né? Sem compaixão. Então no seu zelo, né, na mente de Saulo, ele estava fazendo certo, porque ele estava na ignorância. Então ele era truculento, né? Lá em Atos capítulo 8, versículo 3, a Bíblia, ela diz isso, né? Atos 8 e 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então ele era um homem truculento, né? Um homem violento mesmo, no seu zelo pela lei. Subtópico 2, as ameaças de Saulo de Tarso. Aí nós temos, Atos 9:1, que a expressão respirando ameaças e morte. Então isso descreve figuradamente que Saulo, ele parecia uma fera selvagem. Talvez você já se encontrou com vamos dizer aqui no Brasil, uma onça, né, enfurecida. Ela fica ofegante, né? A Bíblia usa esta figura de uma fera ofegante, né, respirando raivosa em busca da sua presa. Então é isso que a Bíblia figuradamente fala, que Paulo respirava ameaças como uma fera, respirava ameaças e morte como uma fera, né, implacável para destruir os cristãos. Olha que coisa interessante isso, né?
Subtópico 3. Por que Saulo perseguia os cristãos? Por que ele tinha este anseio por destruir a igreja, por destruir os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o seu zelo destrutivo pela Torá, né? E o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse blasfemo. Então nós temos aqui dois motivos pelo menos. Primeiro, era o seu zelo pela lei, né? Então, algumas coisas que Jesus ensinou era contrário à lei no ver dos fariseus, tá? Porque na verdade Jesus ele veio dar o verdadeiro sentido da lei. Ele não veio abolir a lei, vamos dizer assim. Ele não estava desobedecendo a lei. Ele estava aplicando o verdadeiro sentido. E para Paulo, e para os fariseus, e para os judeus, isso era inadmissível, né? Eles entendiam que Jesus estava sendo desobediente, blasfemo, né, à lei. E então eles entendiam que Jesus, ao se declarar o Salvador, né, Saulo, principalmente aqui, especificamente na lição, ele era um homem blasfemo, porque Saulo não aceitava a ideia de Jesus ser o Messias, né? Porque o Messias teria morrido na cruz. Então, para Saulo, isso era inadmissível. Então, ele não aceitava. Então, aqui nós vemos, né, ou pelo menos dois motivos pelos quais Saulo perseguia os cristãos. Primeiro, pelo seu zelo destrutivo pela Torá. E segundo, pelo entendimento de que Jesus era blasfemo, né, que era um blasfemador da lei de Moisés, um blasfemador do verdadeiro Deus. Lógico que Jesus nunca foi um blasfemo, né? Isso aí era na visão de Saulo. Então, esse primeiro ponto, nós vimos aí Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Vamos ler a síntese desse ponto, né, e aplicar. Saulo ameaçava a igreja não por acaso. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então, na mente de Saulo, ele tinha motivos para perseguir a igreja, né? Que depois ele vai entender que, na verdade, eram motivos injustos, né? Que não eram motivos à altura para ele fazer aquilo que ele estava fazendo. Então vamos lá, se você tem alguma pergunta, algum comentário, algum acréscimo, alguma discórdia daquilo que eu falei, você pode colocar aqui nos comentários para nós interagirmos, né? Vamos lá para o ponto principal de número 2. A perseguição contra a igreja de Cristo. Perseguição contra a igreja de Cristo. Subtópico 1. Contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, né? O corpo de Cristo, uma instituição divina. Lá em Atos capítulo 9, que é o famoso texto do encontro de Paulo com Jesus, lá no capítulo 9, versículo 4, olha o que o texto diz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então era Jesus que estava falando com Paulo, com Saulo, ali, e perguntando: por que me persegues? Aí agora nós vamos adentrar naquilo que nós estamos falando, né? A perseguição contra a igreja é perseguição contra Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Paulo não estava perseguindo Cristo diretamente, até porque Jesus já estava ressuscitado, já estava no céu, né? Ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus pergunta: por que você me persegue? Então isso quer dizer que perseguir a igreja é perseguir a Cristo.
né? Quando há uma perseguição contra a igreja, como há em muitos países ainda, há uma perseguição contra Cristo. Então é isso que Jesus está dizendo, né? Por que me persegues? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Perseguiu a igreja, perseguiu o corpo, perseguiu a cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Então perseguiu o corpo, perseguiu a cabeça. Não tem como perseguir o corpo sem perseguir a cabeça. Então Cristo é a cabeça da igreja. E perseguindo a igreja, estarão perseguindo o próprio Cristo. Subtópico 2, Saulo de Tarso e Estevão, né? Então, na morte de Estevão, né, lá em Atos capítulo 7, Saulo, um jovem ainda, estava ali, né, presenciando tudo ali, aquele martírio, o primeiro mártir da igreja, chamado Estevão. Saulo era um erudito, né, porque ele aprendeu a cultura judaica aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu a cultura greco-romana, né? E ele tinha autoridade na Torá, porque ele aprendeu desde criança aos pés do mestre, do rabino Gamaliel. Então ele tinha certa autoridade. Mas Estevão também era um erudito, né, do judaísmo, com uma grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Então, o Saulo era muito preparado na Torá, sabia muito, mas Estevão também sabia. E isso houve um contraste entre a autoridade de Paulo e a autoridade de Estevão. Estevão, ele era um diácono, porém, muito abalizado, muito fundamentado nas Escrituras e com um forte poder de convencimento. Tendo um conhecimento da Escritura, da Torá, e um forte poder de convencimento, ele incomodava os líderes judeus, por isso eles o mataram, né? Então ele morreu de uma forma muito triste, né? Morreu apedrejado, mas morreu com os olhos fitos no céu e hoje está na glória com o Senhor Jesus, né? Então, essa autoridade de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Você pode ler isso, Atos capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículos 5 e 11, e capítulo 7, versículo 55. Então, ele atraiu a ira porque ele tinha uma autoridade espiritual que Saulo não tinha antes da sua conversão. Vamos lá, subtópico 3, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Então, a igreja atual, né, ela continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Então, nos dias atuais, né, não é diferente. Nós, mesmo aqui no Brasil, nós temos uma certa perseguição, digamos, ideológica, porque a igreja, ela trabalha, né, na contramão das ideologias mundanas. A igreja é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, né, contra o esquerdismo, né, que é contra, muitas vezes, né, contra o que a Bíblia ensina. Então, nós ainda sofremos certa pressão, né, aqui no Brasil, mais psicológica, mais ideológica, mas em muitos outros países, os cristãos, nossos irmãos, estão sofrendo perseguições físicas, não só psicológicas, mas físicas também. Estão sendo mortos, estão sendo presos por amar e pregar a palavra de Deus. Então, nós ainda temos perseguições, né? É uma utopia e
imaginar que não há nenhum tipo de perseguição aos cristãos no mundo, né? Isso aí é uma falácia. Existe e existe muito. E nós aqui no Brasil precisamos orar bastante para que não percamos a nossa liberdade de crença, não percamos a nossa liberdade de expressão, de falar aquilo que nós cremos, de falar aquilo que nós aceitamos com liberdade, né? Então esse ponto 3, esse ponto 2, né, melhor dizendo, nós aprendemos aí a perseguição contra a igreja de Cristo. Vimos que a igreja foi perseguida por Saulo, né? Depois não está aqui na lição, mas a perseguição continuou, né, pelo Império Romano até a época de Constantino, né, no ano 312 ali depois de Cristo, né? Há muitos cristãos foram perseguidos e atualmente a igreja continua, né, sendo perseguida. A síntese do tópico 2 diz: a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Então, perseguiu a igreja, perseguiu Jesus. Perseguiu Jesus, perseguiu a igreja. Não tem como separar a cabeça do corpo. Vamos lá. Agora para o último ponto principal, de número 3, diz que quando um sistema se volta contra a igreja. Quando um sistema se volta contra a igreja. Subtópico 1. Como era a perseguição contra os primeiros cristãos? Então, era uma perseguição contínua, né, frequente e violenta. Tá? Nós já vimos aqui que Paulo era truculento. Então, ele arrastava homens, mulheres, os torturava, né, mandava açoitá-los. E ele não tinha dó, mandava prender e não tinha dó de homens, mulheres, crianças, idosos, né? Ele não tinha pena e misericórdia. Então ele perseguia mesmo violentamente, né? De uma maneira, Paulo, nós já vimos que ele era truculento, ele era sem misericórdia, né? Subtópico 2, perseguição, tortura e método. Então, parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os cristãos, os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão, né? Ele mesmo diz isso. Nós vamos ler lá em Atos capítulo 26, ele mesmo vai testemunhar isso, né? Não somos nós que estamos inventando. Atos capítulo 26, versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido, olha a truculência, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então ele irrompeu com tortura, né? Não somente física, mas também psicológica, né? Uma tortura psicológica, porque Paulo, o texto diz que ele obrigava os cristãos a blasfemar. Então, tortura psicológica, isso era um sofrimento terrível. Tortura física, tortura psicológica, né? Número 3, perseguição aos pentecostais. Então, nós temos aqui no início do Brasil uma perseguição, no início do movimento pentecostal no Brasil, né? Nossos primeiros pais aqui pentecostais foram perseguidos também. Os primeiros pentecostais foram perseguidos no Brasil. Não só pentecostais, mas protestantes de uma forma geral foram perseguidos também, né, aqui no Brasil, no início do movimento pentecostal aqui no Brasil. Então nós aprendemos neste último ponto, quando um sistema se volta contra a igreja. E não se engane, meu irmão, minha irmã, não se engane, que o sistema ainda continua contra a igreja. Tá bom?
Nós temos aí uma falsa sensação de tolerância, uma falsa sensação de aceitamento, porém o sistema continua contra a igreja e vai continuar até o arrebatamento da igreja. Síntese do tópico 3 e nós encerramos por aqui, né? A perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoites, prisões e constrangimentos. Olha aí que coisa, né? Sofrimento para os primeiros cristãos. Então, o que nós podemos tirar de lição aqui, né, de Saulo como perseguidor da igreja, é que se a igreja, como já foi dito nessa aula, fosse uma instituição humana, ela já teria sucumbido, né, já teria sido extinta da terra. Mas a igreja é uma instituição divina, é o corpo de Cristo, e ela continuará a existir, né, até aqui na terra, até o arrebatamento da igreja. A igreja não será extinta aqui na terra, né, e muito menos no céu, porque morará eternamente com o Senhor Jesus. Tá bom? Então espero que esta aula tenha sido de bênção para você. Se você está passando algum tipo de perseguição, né, talvez não física, mas psicológica, no seu bairro, na escola, no trabalho, continue firme, porque você é a igreja de Cristo, e um dia Jesus voltará e nos levará e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.